Caros alunos, sejam bem-vindos mais uma vez no nosso curso. Hoje, com a disciplina Matemática para a Administração, ou Matemática para Administradores, como queiram. Nós vamos falar hoje com vocês sobre teoria de conjuntos, né? O que vem a ser teoria de conjuntos, matematicamente falando? É a composição de como as variáveis se unem ou estão contidas ou pertencem aos conjuntos. Então vamos ver. Primeira, uma notação de conjunto, né? Chama-se elementos aos objetos que constituem um conjunto e pode ser indicado dentro desse conjunto como letras ou algarismos. Tanto faz, você pode identificar esses elementos dentro de um conjunto através de letras ou através de algarismo, como queiras, quando você vai fazer uma construção de um demonstrativo, de uma demonstração de conjunto. Então, ali como um exemplo normal, o conjunto A tem elementos A, C e 1. Então vejam, pode ser letras e pode ser algarismo para formar um conjunto. O diagrama de Venn, que é este demonstrativo aqui que estou circulando, isso chama-se diagrama de Venn. O que é o diagrama de Venn? Venn é o autor, é a forma de demonstrar os elementos de um conjunto. Então, tudo que está dentro de uma representação é composto por elementos que pode ser, novamente repetindo, algarismos ou letras. Então, o diagrama de Venn é que demonstra esse conjunto. Relação de pertinência, o que vem a ser? Relação de pertinência é quando os elementos de um conjunto, certo, têm relação com outro conjunto, certo? Então, os elementos de um conjunto, do conjunto A, têm relação com o conjunto B. Por exemplo, o elemento A pertence ao conjunto A. Tá vendo aqui, pessoal? Ó, o elemento A pertence, esse símbolo aqui é o símbolo de pertence ao conjunto A, certo? E novamente demonstrando, o elemento A não pertence ao conjunto A. Tá? Observe essa simbologia em matemática, né? Pertence e não pertence. Subconjuntos. O conjunto A é subconjunto B, né, se todos os elementos do conjunto A for também elementos do conjunto B. Então dá para dizer que o conjunto A é subconjunto do conjunto B, se todos os elementos do conjunto A estiver também no elemento B. São elementos do conjunto B. Então você coloca outra simbologia. O conjunto A está contido no conjunto B, certo? Então essa simbologia aqui, ó, está contido. E a mesma simbologia com o risco cortando, né, identifica que não está contido. Então, por exemplo, o conjunto A está contido no conjunto B. O conjunto D não está contido no conjunto A. Então, eu tenho um exemplozinho aqui. Os elementos do conjunto A são 3, 4 e 5. O elemento do conjunto B são 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, os elementos do conjunto A estão contidos nos elementos de B, certo? Olha aqui, ó, como diz o conceito, a definição. O conjunto A é subconjunto B se todos os elementos do conjunto A for também elementos do conjunto B. Então, aqui, por esse exemplo, dá para observar muito bem que o número 3, o número 4 e o número 5 também são elementos do conjunto B. Então, nós podemos simbolizar dessa maneira. Os elementos do conjunto A estão contidos nos elementos do conjunto B, certo? Então, se identifica dessa maneira
né, se os elementos estão ou não estão contidos dentro do outro elemento. E aí você chama que os elementos do A são subconjuntos dos elementos do conjunto B. A igualdade. Igualdade dos conjuntos. Dois conjuntos são iguais se houver igualdade de elementos, ou seja, os elementos do conjunto A são os mesmos elementos do conjunto B. Então, pelo exemplo numérico, dá para observar muito bem, né? Os elementos do conjunto A, 2, 5, 7 e 8, são os mesmos elementos do conjunto B, 2, 5, 7 e 8. Então, dá para dizer que há uma igualdade dos conjuntos. E subconjunto definido por uma propriedade. O elemento, dentro de uma propriedade, ele é chamado de variável. Por exemplo, seja o conjunto Q, tem os elementos que são chamados de variáveis, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, dá para dizer, né, o R, o S, o T e o U é continuidade, ó, Q, R, S, T, U. Então, X é a variável, né? Então, o elemento da variável pertence ao conjunto Q e essa variável é par. Então, todos os números pares dentro do conjunto todos os números pares dentro do conjunto Q chama-se subconjunto de uma propriedade. O elemento X, os elementos X pertencem a Q e esses elementos são ímpares, né? Então, os elementos X, as variáveis que pertencem ao elemento Q, ao conjunto Q, são ímpares. São ímpares. Então, você pega os números, os algarismos ímpares dentro do conjunto Q, certo? Só que o conjunto Q são algarismos de 0 a 9, mas os ímpares são 1, 3, 5, 7 e 9. Então, esses números ímpares são subconjuntos do conjunto Q, certo? São elementos do subconjunto do conjunto Q. Novamente, o X é a variável, que é o elemento. Então, o elemento pertence ao conjunto Q. Esses elementos são múltiplos de 4. Então, quais são os elementos que vão compor o subconjunto do conjunto Q? Múltiplos de 4. Múltiplos de 4, nós só temos o 4 e o 8. Então, o 4 e o 8 são subconjuntos dentro do conjunto Q, que são os algarismos de 0 a 9, tá? Perfeito, pessoal? E o U, né, forma outro conjunto, né? Com o subconjunto forma outro conjunto. Então, o conjunto U, que tem os elementos que pertencem ao conjunto Q, e esses elementos são menores do que 4. Então, se extrai do conjunto Q os elementos, as variáveis, menores que 4. E aí você compõe um subconjunto do conjunto Q e que vão formar um outro conjunto chamado U, certo? Então, todos os subconjuntos do conjunto Q formam um outro conjunto. Quando ele for par, forma o conjunto R. Quando for ímpar, forma o conjunto S. Quando for múltiplo de 4, forma o conjunto T. E quando for menor que 4, forma o conjunto Q. Perfeito, pessoal? Bom, a relação operações com conjuntos, né? As operações com conjuntos, a primeira dela é a união, certo? União, dois conjuntos, P e Q. A união desses conjuntos resulta em um novo conjunto denominado F. F, simplesmente porque o autor quis colocar a letra F. Poderia ser outra letra qualquer, sabe, pessoal? Não é necessariamente de P, Q e F, mas
só para demonstrar, chamaremos de P e que formam um conjunto F. Então vamos ler aqui a expressão. O conjunto P, os elementos do conjunto P, união aos elementos do conjunto Q, formam um outro conjunto chamado F. Então, os elementos que pertencem a F são os mesmos elementos que pertencem a P e que pertencem a Q, porque unindo os conjuntos P e Q, formam um terceiro conjunto chamado F. Então, esses elementos estão em união entre os conjuntos. Graficamente, podemos demonstrar esses dois conjuntos, P e Q, dessa forma aqui, certo? Então, aqui dá para ver, ó, conjunto P e Q estão unidos e formam um conjunto F. Aqui o P e Q estão unidos e formam o conjunto F. Aqui o P e Q unidos formam o conjunto F também. Então, pode demonstrar dessas três maneiras. Então, seja os conjuntos A, agora um exemplo numérico para entender melhor, para fixar, seja os elementos do conjunto A, 0, 1, 2, 3 e 4, e os elementos do conjunto B, 2, 4, 5 e 6, né? Então, o conjunto A, unido ao conjunto B, forma o conjunto F. E qual é o conjunto F? É a soma ou é a união de todos os elementos dos dois conjuntos. Percebe? Eles se unem, os dois conjuntos, e formam um terceiro conjunto. Intersecção, são operações com conjunto. Intersecção, que vem a ser intersecção, é constituída por meio dos elementos que pertencem aos conjuntos. Tá? Vejam aqui, só vou demonstrar aqui, esse símbolo aberto assim, para baixo, é união. Quando ele é para cima, significa intersecção, não pode confundir. Então, o conjunto B, intersecção ao conjunto Q, certo? E onde seus elementos pertencem a outro conjunto chamado F, consequentemente, esses elementos pertencem ao P, que também pertencem ao Q, certo? Então, graficamente, podemos demonstrar dessa maneira, né? O conjunto P com intersecção ao Q forma o F. Conjunto P com intersecção ao Q forma o F. Conjunto P intersecção ao Q forma um terceiro, o F. É uma intersecção, eles fazem uma ligação entre eles. Quando os conjuntos se formam por diferença, certo? Então, são formados com elementos que pertencem ao primeiro conjunto e não ao segundo conjunto. Então, vamos demonstrar. O conjunto P menos o conjunto Q. Conjunto P menos o conjunto Q é igual ao quê? Os elementos do conjunto pertencem ao F, ao conjunto F. Os mesmos elementos pertencem ao conjunto P e não pertencem ao conjunto Q. Então, vamos demonstrar que o P, né? Quais são os elementos do conjunto P? Menos 1, 0, 1, 2, 3. O Q, 2 e 3. Diminuindo o P do Q, sobra o quê? Menos 1, 0 e 1. Demonstrando graficamente, podemos colocar esses três tipos de gráficos. Complementação, né? Denomina-se complementar de P em relação ao Q. Então, complementar, né? Agora o símbolo é dessa maneira aqui, ó, está contido, ele complementa, né? E é Q menos P. Então, o complemento do conjunto P e Q é igual os elementos do conjunto Q menos o P. Os elementos pertencem a P e não pertencem a Q. Graficamente, podemos demonstrar dessa maneira. Numericamente, temos aqui, ó, conjunto P,
os elementos são 3, 4, 5. Conjunto Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Um complementa o outro, né? Q menos P é 0, 1, 2, 6 e 7. Então, porque você tira os elementos do P, sobram só os elementos do Q. Então, os conjuntos P formam um conjunto vazio, que é simbolizado por esse símbolo aqui, ó, o zero cortado ao meio. Conjuntos numéricos, pessoal. Conjunto numérico nós podemos chamar de números naturais. Quais são os números naturais? Conjunto de números positivos juntamente com o zero. Você demonstra graficamente dessa maneira aqui, ó. Né? É um conjunto de números positivos, que da ordem crescente. Conjunto de números inteiros. São números naturais acrescidos de números negativos, certo? Então, se divide esse gráfico, esse fluxo aqui ao meio, para a esquerda são negativos, para a direita são positivos. Menos 1, menos 2, menos 3, mais 1, mais 2, mais 3. Então, se demonstra os números inteiros dessa maneira, né? Nos conjuntos de números racionais, são números inteiros mais números fracionados. Então, temos aqui 0, menos 1,5, menos 1, menos 3 sobre 2 e menos 2. No lado positivo, nós temos 1 meio, 2, 3 meios e 2, certo? Os números irracionais, quando falar os números irracionais, são números que não são demonstrados nem como inteiros e nem como fracionados, simplesmente se demonstra dessa maneira. Por exemplo, raiz quadrada de 2. Qual é a raiz quadrada de 2? É 1,41. Você já sabe que a raiz quadrada de 2 é 1,41. Raiz quadrada de 3, 1,73. O número de π é 3,14. Demonstrando ele como um número de conjuntos numéricos, demonstra-se dessa maneira, né, de ordem crescente positivo e ordem decrescente negativo. Né? Olha os números aqui, ó, 1,4, 1,7. Né? Números reais, conjunto formado por união dos números naturais, racionais, inteiros e irracionais. Nesse caso, você une todos os números, tanto os naturais como os racionais, como os inteiros e como os irracionais. Demonstra-se dessa maneira aqui, né? Então, temos todos os números demonstrados graficamente aqui nesse demonstrativo. Relações de par ordenado e de plano cartesiano. Né? Quando é par, é conjunto de dois elementos. 1, menos 3, 2, 6, 3, 4, bom, é par. Par ordenado, conjunto de dois elementos ordenados, ó, ordenados, 1, 2, A, B, C e assim por diante. Plano cartesiano, formado por dois eixos ortogonais. O eixo Y é o eixo das ordenadas e o eixo X é das abscissas. Cada ponto do plano cartesiano há uma coordenada de x e outra y. Então, você pode unir os dois eixos, né, tanto da ordenada como das abscissas, e ele te forma uma coordenada chamada x e a outra y. Então, graficamente, você pode demonstrar todos esses elementos. Produto cartesiano é quando há uma multiplicação, né, entre os produtos. Então, seja o conjunto A, 1, 2, 3 e o B, 1, 2. Então, se vai multiplicando. Ó, 1 com 1, 1 com 2, 2 com 1, 2 com 2, 3 com 1, 3 com 2. Vai fazendo o produto. Domínio. Os primeiros elementos dos pares ordenados pertencem ao conjunto R. Imagem. Os segundos elementos pertencem ao conjunto R. Então, você vai fazendo a união desses elementos, né? O primeiro com o segundo e assim por diante. Primeiro com o segundo e assim por diante. Só para finalizar, uma relação binária.
a relação binária é quando se une tanto no eixo das ordenadas como nas abscissas, se une os mesmos elementos, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4. Fazendo dessa maneira, demonstrando graficamente uma relação binária, demonstra-se com esse tipo de gráfico. Ok, pessoal? Bom, na próxima aula nós vamos então falar sobre matrizes e sistema de equações lineares. Ok? Um abraço a todos.